Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar nossos estudos da Ruy Lopes. Como que vai funcionar o nosso estudo? Nós vamos pegar partidas, vamos estudar praticamente lance a lance, vamos discutir bastante. Talvez uma partida demore mais de uma análise, porque senão vai ficar muito grande, que as partidas têm uma análise muito extensa. Mas é para discutir cada lance, cada item, tudo direitinho. Se a gente for discutir tudo assim, talvez fique muito longo. Mas vamos lá, vamos começar uma partida entre McDonald's e Savage na Liga Britânica em 2011. Vamos lá? McDonald's está de branca, Savage de negra. Jogou E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, A6, bispo A4, Ruy Lopes, né? Cavalo F6, D3, B5, B3, bispo E7, roque, D6, A4, B4. Qual que é a diferença aqui? Se vocês lembram da partida do Topalov com o Carlsen, era com o Carlsen, eu acho que era com o Carlsen. Aqui o Topalov, aqui ele não jogava B4. Aqui o que o Topalov jogou? O Topalov jogou torre B8. Para quê? Para apoiar o avanço desse peão. Tá? Mas vamos voltar lá a partida. D6, E7, roque, D6, A4, B4. Avançou o peãozinho, vai atrapalhar um pouco, né, o desenvolvimento do cavalo, mas aqui dá para o cavalo desenvolver para D2. Agora, descreva alguns pontos positivos do movimento dos peões das negras. Dele não jogar a torre B8 e avançar. Obviamente, uma ameaça era trocar o peão de A4 pelo peão de B5. Que foi bem diferente como no caso da partida do Carlsen com o Topalov, que jogou torre B8. Eles trocaram os peões e abriu a coluna. E quem estava ocupando a coluna era a branca. E além disso, o peão em B4 tira a casa do C3. Do cavalo branco. Depois do torre B8, o acúmulo natural das brancas com C2 e C3. Dobrando vai entrar D3 e D4. Que aqui pode ser entendido B4 por C3, depois B2 por C3 e resposta a torre preta até a coluna B aberta e a base para possíveis operações táticas com o bispo em B3. Vai jogar. Mas o que foi jogado aqui nessa outra partida foi A5. Então, olha que coisa. Brancas podiam usar esse tempo para desenvolver as peças dele. Sinceramente, não sei qual a vantagem de jogar 5. Ele podia ter desenvolvido outras peças, desenvolvido o cavalo dele, o bispo dele, do que avançar aquele peão para A5. Mas o que vai trazer por detrás disso? O que vai trazer? Tem alguma vantagem? Se você reparar, ó, existem várias ideias interrelacionadas por trás do movimento do peão. O peão em A6 é fixo como um alvo. Sem dúvida que ele é um alvo, né? Mas também tem uma coisa, ó, o peão de B4 não pode ser suportado, ele não pode ser protegido pelo peão de A6. Por quê? Ele está em A5. O peão de A6 está atrasadão lá atrás, parado também.
ele atrapalhou bastante na ala da dama das negras. Esse peão. Por exemplo, aqui as negras vão ter um impacto também. As negras também é impedido de expandir seu centro de peões com cavalo A5. Ele podia jogar cavalo A5 para expandir seu centro de peões. Agora ele não consegue. Quer dizer, ele vai ter que jogar A7 ou D4, que ele pode ter uma troca de peões. O bispo branco pode assediar esse cavalo aqui, né? Pode cravar o cavalo, tudo bem. Ele pode defender o cavalo, mas ali fica cravadinho o cavalo. Porque se jogasse, aqui no caso, quando ele jogou dama B8, você podia avançar C2, C3, depois D3, D4, avançando para trocar, tentar tirar, mexer aqui no centro branco. E em resposta, a torre vai ter o quê? Vai ter a coluna B aberta e abrir a coluna B. E base para possíveis operações táticas contra o bispo em B3. Mas tá, agora vamos lá. Aqui. Desculpa, foi uma confusão aqui. O bispo das brancas pode assediar o cavalo. Pode jogar bispo A4 e atacar o cavalo. Uma possível desvantagem da ideia das brancas é que, atrasando seu desenvolvimento, ela poderá dar às pretas a chance de organizar a jogada de libertação. D6, D5. Além disso, o peão na A5 aparece à primeira vista mais vulnerável do que o peão que está bloqueando na A6. E já é atacado pelo cavalo negro. Enquanto o peão de A6 é defendido duas vezes, né, pela torre e pelo bispo. E nem sequer é atacado uma vez. Mas como veremos, nem a torre negra no A8, nem o bispo no C8 querem ser babado do peão de A6. Eles têm outras tarefas a cumprir. À medida que o jogo se desenrola, o peão de A6 perde seus aliados. Se o peão de A6 para perdido, o peão branco em A5 será transformado em um peão passado muito avançado. Jogar o que? Roque, cavalo DB D2, bispo E6. Querendo trocar os bispos. E agora uma pergunta. Agora o que acontece se as pretas tentarem bispo G4? Se jogasse o bispo aqui. Apontando para o cavalo D4. Aqui pode jogar cavalo D4. Para pressionar F3 e ameaçar cavalo por B3, certo? O bispinho branco aqui, ó. Ele pode jogar o cavalo aqui e trocar o bispinho branco. Então aqui não é chato. Aqui após bispo G4, se eu jogasse bispo G4, se eu jogasse o bispo aqui G4, o primeiro passo é considerar C3, avançar o C3 para tentar abrir um pouco ali. Esse é o ponto positivo de excluir cavalo D4. No entanto, isso pode ser respondido por D5.
Aí ele pode jogar D5. Aqui. Ou simplesmente jogar torre B8, pretendendo jogar bispo C4 para defender A6 com dama C8. Se você reparar, assim, as peças pretas parecem que estão bem coordenadas, né? Aqui, se você olhar, dá a impressão que o melhor plano para as brancas é usar seus peões do rei para isolar o bispo das negras. Como que você pode ser feito isso? H3, bispo H5, ainda a opção de bispo E6 também. Embora isso signifique, em comparação com o jogo, mova bispo E6. E as negras deu as brancas o útil H2, H3. De graça. Que poderia ter jogado G4, bispo G6. O ruim de avançar esses peões aí é complicado. Vamos ver. E jogar cavalo C4. Os planos a brancos incluem bispo em A4. Para atrapalhar o cavalo de C6. Ele jogar o bispo aqui, né? Para atrapalhar esse cavalo aqui. Mas vamos lá. E é verdade, assim, empurrar peão na frente do rei é extremamente desagradável. Mas também o que está acontecendo aqui? A negra não tem dinamismo para quebrar a cadeia de peões brancos na hora do rei. Você não vê nada tão diferente aí que vai quebrar. Pelo contrário, é provável que os foques, se ele tentar atacá-lo, por exemplo, em H5, bispo A4, cavalo D4. O preto é a troca aqui, né? H por G4, bispo por C4, bispo por C6, G para F3, bispo A8, dama A8 e dama para F3. O mal menor é o que? Cavalo A7. Mas cavalo H4 com ideias de cavalo F5. Ou agarrar o par de bispo, né? Cavalo por G6. É forte para as brancas também. Mas pode jogar aqui cavalo D4. E por D4. G5. Cavalo D7. F4. E os peões estão marchando devagarzinho. Tudo bem que está deixando... É o que faz assim, as peças pretas não estão coordenadas para atacar. Se você olhar o rei branco... praticamente não tem nem peça virada para atacar aqui. E as brancas podem agir rápido, né? Que tem a torre, dama, bispo, tudo defendendo os peões aqui, né? Pessoal, a gente vai parar por aqui hoje. Amanhã a gente vai continuar os estudos, tá bom? É que eu vou tentar fazer o máximo de detalhes possível e nós vamos ter que estudar devagar, senão os vídeos vão ficar muito longos, vai ficar muito maçante. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado para você que está vendo esse vídeo. Não esquece de curtir o vídeo para a gente divulgar mais o nosso trabalho para o pessoal, para todo mundo, o pessoal conhecer. Nós vamos estudar Ruy Lopes a fundo. Quem é jogador de Ruy Lopes vai entender
Mais ainda, que eu pretendo estudar muito a fundo. Pois é, que eu fico mais. O que mais me impressiona, eu não jogo o Rui Lopes, tá? Mas o que mais me impressiona é assim: é uma abertura que tem centenas de anos, séculos, e é jogado no mais alto nível, assim, com muita constância. Se você pegar as partidas dos matches do campeonato, do candidatos, tudo, toda vez aparece essa abertura. Então eu acho assim, vale muito a pena a gente aprender. Tá bom? Então bora lá. Então a gente parou. Amanhã a gente vai continuar. O lance 11 amanhã, tá? Por enquanto a gente só fez 10 lances e estudou muito. Tá? Amanhã a gente dá mais uma acelerada, talvez para acabar. Para ver se acaba essa partida, tá bom? É isso aí, pessoal. Até mais. Um abraço.